Após o início da invasão russa à Ucrânia, surgiu uma grande expectativa quanto à posição adotada pela China em relação ao conflito. Essa expectativa se deve ao recente anúncio de uma parceria sem limites com a Rússia antes dos Jogos Olímpicos de Inverno na China, que ocorreram em fevereiro de 2022. Historicamente, a China sempre se posicionou como uma respeitadora da integridade territorial de outros países. No entanto, pode-se perceber uma certa hipocrisia por parte dos chineses, já que oficialmente eles se mantêm neutros quanto à invasão russa à Ucrânia. Curiosamente, quando se trata deste conflito, a China tem evitado criticar o presidente russo Vladimir Putin, ao mesmo tempo que critica abertamente a OTAN e as sanções internacionais impostas à Rússia. Desde 2014, o comércio entre China e Rússia tem aumentado consideravelmente. Em relação a 2022, durante a visita do presidente Putin a Pequim para os Jogos Olímpicos de Inverno, ambos os países se comprometeram a elevar ainda mais essa parceria. A invasão russa e as consequentes sanções internacionais isolaram a Rússia economicamente no cenário global. Neste contexto, a parceria com a China se torna vital para sustentar a economia russa. Os chineses possuem uma ferramenta poderosa em mãos, pois além de ser o país com as maiores quantidades de recursos naturais do mundo, é possivelmente o único capaz de frear a crise russa. Como a Europa busca alternativas ao gás russo, nesse sentido, a China se torna uma opção muito relevante para a Rússia, uma vez que o país asiático também precisa de gás e pode ser um parceiro comercial com a Rússia. A China tem potencial para se beneficiar significativamente da situação, pois é a principal fornecedora mundial de painéis solares, turbinas eólicas e baterias de lítio. Isso criará uma maior dependência econômica dos países europeus em relação a ela. Somado a isso, o colapso do rublo russo e o isolamento da Rússia do sistema financeiro global, conhecido como SWIFT, podem representar uma oportunidade para a China globalizar ainda mais a sua moeda. Essa conjuntura pode estimular a China e outros países com visões diferentes do Ocidente, como a Venezuela e o Irã, a diversificar as suas reservas em dólar e buscar alternativas ao sistema SWIFT, que é controlado pelo Ocidente. Nesse sentido, o Banco Popular da China está desenvolvendo seu próprio sistema de pagamentos para expandir sua influência econômica e romper a hegemonia financeira do Ocidente. Naturalmente, quando os Estados Unidos e seus aliados utilizam o acesso ao dólar como uma ferramenta de pressão e retaliação, isso incentiva a China a criar uma alternativa. Atualmente, embora o sistema de pagamentos internacionais da China seja significativamente menor em abrangência, contando apenas com cerca de 1.280 instituições financeiras em 103 países, em comparação com as 11.000 instituições presentes no SWIFT em mais de 200 países, é preciso destacar que o sistema de pagamento chinês tem crescido rapidamente. Em 2021, processou cerca de 12 trilhões de dólares, um aumento de 75% em relação a 2020. Com o objetivo de reforçar suas relações comerciais, a China e a Rússia têm se empenhado em reduzir a dependência do dólar em seus acordos, fazendo com que sua participação caísse abaixo de 50% pela primeira vez. Nesse mesmo período, as participações da moeda russa e chinesa subiram cerca de 25%. A China está obtendo ganhos geopolíticos significativos graças aos estreitos laços com a Rússia e a Ucrânia, principalmente devido à localização estratégica dessa região, que oferece acesso privilegiado a diversos recursos naturais e alimentos. Embora a reação russa possa alterar a dinâmica da relação com a Ucrânia, a proximidade da China com ambos os países desempenha um papel fundamental na consolidação da China como uma potência global. A China pode emergir como o único país capaz de exercer influência e atuar como um mediador nessa região, estrategicamente importante. A gestão da paz a longo prazo na região é um desafio, e a China pode ser o único ator com influência econômica suficiente para conter a situação. Esse fato representa uma mudança no equilíbrio geopolítico global, já que a China, ao lado da Rússia, pode ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos, tanto na Europa quanto no cenário mundial. Naturalmente, os países do leste europeu e até mesmo os
escandinavos valorizam as relações com os Estados Unidos e a OTAN, visto que historicamente têm dependido dessas alianças para sua segurança e proteção. Porém, a crescente influência da China na região pode levar esses países a reconsiderar suas políticas e alianças, ampliando assim o impacto geopolítico das ações chinesas na arena global. Até 2015, a China representava menos de 10% do comércio exterior da União Europeia, mas esse cenário tem mudado rapidamente. A crescente influência econômica da China na Europa tem levado alguns países a se mostrarem menos inclinados a se aliar com os Estados Unidos e a se aproximarem mais dos interesses chineses. Essa mudança pode ter implicações significativas no equilíbrio geopolítico e nas relações internacionais entre as grandes potências. Essa tendência de domínio chinês pode ser ainda mais acentuada caso o acordo global de investimento entre a União Europeia e a China seja aprovado. Esse acordo facilitaria o acesso dos mercados chineses para as empresas europeias, intensificando ainda mais os laços econômicos e políticos. Existe uma discussão acerca do futuro incerto na guerra da Europa, especialmente em relação às possíveis soluções para o fornecimento de gás natural russo e o apoio ao leste europeu, assim como a Rússia, que tem enfrentado fragilidade econômica crescente. À medida que a maior potência global, os Estados Unidos, enfrenta instabilidade política e enfraquecimento, a China surge como o único vencedor claro desta situação, com a habilidade de estabelecer sua influência geopolítica em meio à fragilidade das superpotências. É provável que os chineses alcancem ainda mais protagonismo nos próximos anos. E ficamos por aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.